essa conscientização, ela traz, a reboque, ela traz uma melhoria da qualidade do espetáculo. Porque já se acostumou dizer que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é uma vitrine para a Europa, não é? E esta não coincidência no momento das datas dos campeonatos é que torna possível a fuga dos nossos jogadores, os melhores, para a Europa e para outros locais. Europa Oriental, Europa Central e Europa Ocidental. Havendo a coincidência, isto irá, se não extinguir, irá diminuir muito. Mas, para instalar isto, é preciso uma preparação adequada. Eu suscitei, o presidente do tribunal me apoiou e o ministro acolheu esta situação. De tal forma que quando nós citamos, e foi até o presidente do tribunal que citou, o desembargador Valim Belloc, citou, houve a instalação do juizado especial de violência contra a mulher. Aliás, fui eu que instalei, representando o presidente, no dia 29 de janeiro deste ano, lá no Fórum Mário Guimarães, na Barra Funda. Instalando, veio, junto com toda esta preparação, vieram verbas especiais do Ministério da Justiça, verbas federais. O judiciário pode se preparar. Pode se preparar adequadamente. No momento, em São Paulo, não há condições para isso. O objetivo é o melhor possível. Mas se vierem verbas substanciais para que o nosso judiciário tenha um apoio logístico, recursos humanos e condições especiais de locação, etc. e tal, que isso não precisa ficar dentro do estádio, pode ficar próximo. E até o aparato policial, saber conduzir as pessoas, etc., que na verdade são preparados, treinados para isso. Eu vejo, vamos dizer, uma situação bem promissora, mas é preciso que haja uma conscientização prévia dos que irão usufruir, mas também um acompanhamento financeiro, um aporte realmente respeitável para que isto se torne realidade. O ministro ontem, o senhor ministro, saiu ontem daqui, lá do Tribunal de Justiça, perfeitamente conscientizado destas situações fundamentais para tornar essa realidade uma realidade. Doutores, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do Dr. Valdir Marim, juiz no Guarujá, e o desembargador Munhoz Soares, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Doutores, começar com o senhor, Dr. Valdir Marim. Como é que o senhor analisou esse intenso debate, reuniu magistrados de todos os recantos do Estado de São Paulo, junto com a cúpula do Judiciário e da Escola Paulista de Magistratura? Até aqui, os trabalhos se desenvolveram bem, muitos temas foram debatidos e esse debate, sem dúvida alguma, impulsionou o fórum no sentido de chegar a alternativas, soluções para dirimir os embrólios que ainda assolam os sistemas dos juizados. Um tema que foi bem abordado no fórum diz respeito à própria preceito constitucional. A Constituição de 1988, ela erigiu a condição de princípios a efetividade da jurisdição e a duração célere razoável do processo. E é em torno, me parece, desses princípios constitucionais que gravitam as discussões mais importantes ligadas aos juizados especiais. Um tema bem levantado pelo desembargador Munhoz Soares, e que me parece talvez um caminho bastante fértil na busca de soluções para o Poder Judiciário, é essa capilarização do sistema de juizados. O sistema de juizados, ele é vocacionado a isso. É muito mais simples se projetar esse fracionamento,
a fixação, o estabelecimento de pontos avançados de atendimento na sistemática de juizados. Mas, como bem disse o Dr. Munhoz, que tem um cabedal enorme e muito mais condições até de falar sobre isso, isso passa necessariamente pelo aporte de recursos, pela questão orçamentária. É absolutamente impossível se conceber uma ampliação sem esse tipo de estrutura, de supedâneo. Me parece aí, talvez, a critério e sob a responsabilidade da cúpula, está o grande diferencial. Mas eu acredito que as discussões, as conclusões e até aqueles diálogos que não chegaram a conclusões efetivas, mas sem dúvida nenhuma fomentaram a discussão, vão ser muito úteis, inclusive a título de contribuição com a cúpula do Poder Judiciário, para que os nossos dirigentes possam aí conseguir criar essa infraestrutura para ampliação do sistema. Até para a realização dos próximos fóruns, né, doutor? Que o senhor bem disse, esse deve ser o primeiro de muitos, que a justiça ela precisa ser burilada, ser lapidada constantemente. Sem dúvida. O que o doutor Marinho acaba de dizer vamos dizer, é o sumo da verdade. Eu vou ainda um pouquinho além, se o doutor Marinho me permite. Há muitos colegas que às vezes ainda não viram no juizado especial algo assim alegremente evanescente de uma realidade palpável da prestação jurisdicional entregue. Mas isso virá com o tempo. Isso virá com o tempo. Por exemplo, neste fórum, a questão dos colégios recursais, que durante os 2 anos passados e até este ano nós tivemos de atravessar a idade do processo, são advérbios colocados no texto constitucional, artigo 111 da Constituição, e esta razoabilidade se insere exatamente em que a prestação seja célere e entregue àquele que suplica a justiça. Né? Eu, nas minhas leituras históricas até a respeito do Poder Judiciário, já desde o tempo do Império, eu faço uma certa similitude entre o cidadão que chega pedindo justiça com a antiga casa da suplicação, que foi o primeiro tribunal que houve no Rio de Janeiro, ao tempo de Dom João VI. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Mas, como eu sempre digo, toda grande novidade, ela realmente passa a ser efetiva como existente na vida da sociedade a partir do momento que alguém obtém, neste caso, obtém justiça e conta para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu professor, para o seu empregado, para o seu empresário, para o seu político, etc. O juiz decidiu assim imediatamente, naquele momento em que apresentamos, e a parte adversa compareceu também e tal. Pois bem, essas coisas todas, né, indicam que nós estamos progredindo. Estamos efetivamente. Você acha que ficou no passado, por exemplo, aquela visão ilustrada pelo jurista de escola, Dr. Hélio Bicudo, que disse o juizado é ocupado por juiz de segunda categoria? Não sei se foram essas as palavras, mas o sentido foi esse. Isso ficou no passado? A questão de 5 ou 6 anos que ele proferiu. Acho que essa... Olha, eu não tenho notícia, nem assisti ao programa em que o doutor Hélio Pereira Bicudo, que trabalhou comigo na Vara Auxiliar do Júri de São Paulo, quando nós ouvimos, eu fui designado pela presidência do tribunal da época, ouvimos 142 testemunhas de defesa do chamado Esquadrão da Morte. Ele, como promotor público, trabalhou efetivamente na apuração desses casos havidos naquela época, momentosos naquela época. Eu não tenho recordação dele ter dito isso. Mas, no momento, se ele disse isso hoje está superado.